Boa noite, pessoal. Só esperar todo mundo entrar aí, a gente começa. Oi, meu bem. Vê se o pessoal entra. Se o pessoal não for entrar, aí eu vou gravar a aula e mando para vocês. Você quer participar da gravação, Yuri? Que aí você fica aqui comigo enquanto eu estiver gravando. Fala, eu tava falando com o Yuri que eu tô vendo que o pessoal não vai entrar, não. Aí eu vou fazer como se fosse uma gravação e vocês vão participando aí comigo. Depois eu envio essa aula pro pessoal aí. Igual eu falei para vocês, se vocês quiserem ir acompanhando aí na apostila, a matéria tá toda na apostila. Tá na página 38. Então, pessoal, eu vou começando aqui. Se for entrando alguém, vai acompanhando aí com a gente. Então, boa noite. Matéria tá na página 38. A gente vai estar falando um pouquinho sobre os cuidados com o recém-nascido. Então, a gente tem o que a gente chama de cuidados mediatos e cuidados imediatos. Eu tinha começado a falar com vocês, mas a internet aquele dia não ajudou. Toda prova minha eu faço questão de perguntar isso para vocês estarem diferenciando, tá? Isso, Rafaela. Cuidados imediatos são aqueles prestados na hora que o recém-nascido nasceu, ou seja, imediatamente, naquele momento. Os cuidados mediatos, eles vão ser prestados um pouco depois desse nascimento. Então, a gente tem aí, ó, vocês vão ver que está tudo separadinho na apostila aí para vocês. A assistência imediata para o recém-nascido é o seguinte: a gente tem normas, certo, para prestar esses cuidados, para não deixar passar nada em branco aí. Então, imediatamente, a gente tem que fazer o quê? Preencher a ficha do recém-nascido com os dados dele. Então, a gente vai preencher essa ficha aí do recém-nascido com os dados dele e com os dados da mãe dele. Por que da mãe dele? Porque o dele, a gente tem só o nome que, por enquanto, a mãe dele forneceu. Então, sempre naquela pulseirinha que a gente identifica, né, faz a identificação do recém-nascido, a gente vai fazer... Mãe tem nomes iguais, mas datas de nascimentos diferentes. Então, a gente vai pôr os dados da mãe aí na pulseirinha desse neném.
Então, geralmente a identificação dessa pulseirinha é o quê? O nome da criança, o nome da mãe da criança, a data de nascimento do nome da criança, a hora de nascimento dessa criança e alguns hospitais colocam o peso e o tamanho que essa criança nasceu. Outros colocam somente a hora do parto dessa criança, tá? Sempre a gente tem a equipe e o material preparado para qualquer emergência, tá? Então, toda sala de parto que a gente vai realizar, seja parto normal ou cesariana, a gente tem o material para dar um apoio caso necessite alguma urgência ou emergência com esse recém-nascido, certo? Então, qual que é a assistência imediata? O que vocês vão ter que fazer nesse cuidado imediato aí com o recém-nascido? Quando a gente está prestando essa assistência imediata, a gente vai, primeiramente, receber esse recém-nascido, secar ele bem, certo? No campo estéreo, tá? E vocês vão ver o quê? Que a gente tem sempre câmeras de aquecimento. Então, a gente coloca esse neném lá para estar mantendo essa temperatura. A gente não pode deixar cair a temperatura de jeito nenhum. Então, a gente seca ele bem e coloca ele lá, certo? Depois que a gente fez isso, a gente vai apresentar esse recém-nascido para a mãe, caso não tenha tido nenhuma complicação. Caso o neném tenha chorado normal, esteja reagindo normal, respiração normal, a gente vai já estar apresentando esse recém-nascido para a mãe. Colocar a pulseira de identificação. Nunca esquecer, nunca deixar para depois. Então, nasceu, secou, apresentou para a mãe, identifique esse recém-nascido para não ter perigo de confundir ele na hora que for para o berçário, tá? Em partos, caso de partos de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, a gente sempre vai identificar não com o nome da criança, a gente identifica como recém-nascido número 1, recém-nascido número 2. Então, dependendo da ordem que essas crianças forem nascendo, a gente vai colocando na identificação. Então, RN01 é o que nasceu primeiro, RN02 o que nasceu depois. E vai numerando aí de acordo com o parto que a gente fizer. Beleza, pegamos esse recém-nascido, agora a gente vai fazer a aspiração com aquela sondinha mais fininha da boca e das narinas. Yuri, pode. Isso daí a pulseira a gente já deixa ela pronta. Só que a gente tem que colocar ela lá na hora, ali na sala de parto. A gente não pode deixar para colocar ela depois, não. Mas geralmente, antes do parto, a gente já deixa a pulseira prontinha lá, só para na hora que nascer a gente colocar. Aspirar as bocas e as narinas, tá? Ah, mas o neném tá chorando normal, tá respirando normal. Mas mesmo assim, ele ainda pode ter um pouquinho de secreção. Então, a gente faz essa aspiração só para estar tirando o excesso de secreção aí dessa criança. Sondas nasogástricas, nasointerais, a gente não costuma passar quando... a gente não costuma passar quando esse neném tá reagindo bem, não. Só em caso de necessidade, certo? Aí, a gente vai entrar no que a gente chama de apigar. Vocês já viram falar aí de apigar? O apigar é o que vai medir a saúde desse recém-nascido, certo? Na página 40 da apostila de vocês, tem um quadrinho sobre o apigar. O apigar, eu tenho que decorar isso? Não, mas sempre que vocês forem participar, sempre que vocês estiverem numa sala de parto, vocês vão escutar esse nome, porque é o apigar que determina a saúde que essa criança está apresentando naquele momento. Como que eu vou... Boa noite, Valquíria. Como que eu vou olhar o apigar? Seguinte, a gente avalia 5 quesitos nesse apigar. Frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor. Cada um desses varia de 0 a 2. 0
é a pior nota, 2 é a melhor nota. Então, por exemplo, frequência cardíaca não tem, 0. Tá menor do que 100, 1. Tá maior do que 100, 2. É a maior pontuação aí, então se tiver maior que 100, tá tudo beleza, frequência cardíaca tá ok. Esforço respiratório, se não tiver, 0. Se ele tiver irregular, se a criança... Rafaela, o que acontece? Isso daqui não é um quadrinho que fica na sala de parto, não. Isso aqui a gente sabe de cor. O pediatra, o médico responsável lá pela criança, já vai dar o número do Apgar. Ele não vai falar para vocês frequência cardíaca 2, esforço respiratório 1. Não, ele já vai virar e falar assim, Apgar 8. Ele só vai falar o Apgar. É essa nota. Isso, é essa nota. Só que ele não te explica essa nota. Eu estou explicando para vocês agora o que é essa nota. É o que a gente chama de Apgar. Então, assim, na hora que vocês estiverem na sala de parto, até mesmo na hora que vocês forem fazer o relatório de enfermagem desse recém-nascido, só vai estar lá Apgar e o número que ele foi avaliado. Então, a avaliação, esse número surge daí, desse quadrinho aí que vocês têm na página 40. Tá? Eu coloquei esse quadrinho para vocês entenderem melhor. Então, a gente vai avaliando esses quesitos. Então, frequência cardíaca de 0 a 2, esforço respiratório 0 a 2, tônus muscular, não, Yuri, ele não passa para vocês ir anotando, ele só fala o número. Aí, dependendo do número, a gente já sabe o que é que está acontecendo com essa criança. Se essa criança está bem ou se essa criança está mal. Ele não passa para vocês irem anotando, não. Eu estou só explicando para vocês de onde surge esse número. Quando vocês estiverem dentro da sala de parto, é igual eu falei, ele vai virar e falar assim, Apgar 9. Ponto. Ele não vai falar mais nada. Esse número que ele vai te dar é onde você vai saber se essa criança está saudável ou se essa criança precisa de algum cuidado imediato ali. Se essa criança apresenta alguma alteração. Boa noite. Então, o que acontece? Apgar é o índice que a gente avalia se essa criança está saudável naquele momento ou não. Se ela nasceu com todas as condições de saúde ou se ela vai precisar de uma assistência mais específica aí. O que a gente avalia nesse Apgar? Repetindo, a gente avalia frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, reflexo da criança e a cor. O médico não vai falar para vocês. Frequência cardíaca 2, esforço respiratório 1. Ele não vai falar isso para vocês. Ele vai fazer a avaliação da cabeça dele ali, porque isso aqui a gente sabe de cor. Ele vai fazer essa avaliação da cabeça dele e só vai falar o número. É aí que vocês vão aprender. Aí, o que vocês precisam saber? Sobre as pontuações. Então, se essa criança for avaliada de 8 a 10, ou seja, 8, 9, 10, essa criança está ok. Ela não precisa de maiores cuidados, ela está respondendo bem. Se essa criança for avaliada de 7 a 5, 7, 6 e 5, essa criança está tendo um grau de dificuldade de respirar, ou então frequência cardíaca. Então, essa é uma criança que ela vai ter que ser encaminhada para uma avaliação e um acompanhamento mais de perto. Se a criança for avaliada com 4 e 3, UTI direto. Essa criança está apresentando um problema grave, respiratório, de frequência cardíaca, ela não está bem. E se essa criança for avaliada de 2 a 0, muito provável que ela já esteja numa parada respiratória ou cardíaca, tá? Então, é correr com ela, porque se ela for avaliada com 0 em tudo, ela tá morta, tá? 1 e 2, ela tá respondendo pouquíssimo. Então, ela tá quase morrendo. Então, a gente tem que correr
para estar revertendo o quadro dessa criança. Então, notas abaixo de 4, 4 para baixo, o 4 também se inclui nesse quadro, ou seja, notas de 5 para baixo, são muito perigosas. A criança não está bem de saúde, ela vai ser levada às pressas para UTI. Então, ela não tem aquela fase de apresentar para a mãe e tal, porque o APGAR é a primeira coisa que o médico vai avaliar. Na hora que o médico falar o resultado do APGAR, na hora que ele der esse número para vocês, aí a gente vai saber o que a gente vai fazer. Se a gente já vai aquecer essa criança, passar a sondinha e tal, apresentar para a mãe, ou se a gente já vai pegar essa criança e correr para a UTI. E sempre é bom lembrar que o pediatra, ele tem todos os recursos lá para até entubar essa criança. Então, qualquer situação de emergência, a nossa sala tem todos os recursos para a gente prestar esse atendimento de emergência. Só que, prestou esse atendimento de urgência, a gente tem que correr e transferir ele para uma UTI neonatal, que é onde a gente vai ter todos os recursos e cuidados adequados aí para essa criança, tá? Então, lembrando aí para vocês, a gente está trabalhando aqui agora numa sala de parto com uma criança que nasceu saudável, que nasceu sem maiores problemas. Então, como a gente tem uma criança saudável, a gente vai estar fazendo esse passo a passo. Então, só para vocês não esquecerem, o APGAR, o médico só conta para vocês o número, o resultado da avaliação, tá? Ele não fala quanto que a criança está tirando em cada etapa. Ele só vai falar, APGAR 8, beleza, você sabe que a criança está ok. APGAR 6, corre. Faça, Paila. Tudo que tá aí vocês fazem. Igual eu falei, quem for trabalhar nessa área de neonatal, essa área de pediatria, que vai tá encaminhando e vai estar fazendo tudo aí com essa criança. A responsabilidade do pediatra é fazer essa avaliação, verificar se a criança está bem, e depois ele vai passar esses cuidados básicos aí para vocês fazerem, tá? Então o pediatra não vai fazer esses cuidados básicos de pegar, enrolar no campo estéreo, apresentar para a mãe, nananá. O anel do cordão umbilical, geralmente, eles já fazem o clampo lá pra gente. A gente não precisa estar fazendo, não. Mas caso o pediatra tire a criança e peça para você fazer, ele vai segurar e você vai grampear. Você que vai fazer o clampo do cordão, sim, tá? Por isso que tem as especialidades aí. Então, se você souber, se você trabalhar na área da neonatal, se especializar na área da neonatal, você pode sim fazer o clampo. Você não vai fazer o corte do cordão umbilical, mas o grampo ali, você pode estar fazendo tranquilo. Na hora que cortar, o pediatra vai estar segurando a criança, você vem e faz o clampo. Porque geralmente, antes de cortar, já grampeia os dois ali. Então, na hora que grampeou, faz o corte e te entrega a criança. Tá? Então, às vezes... Oi? Não, não. Nenhum curso da especialização. A medicina, a enfermagem, tudo você vai especializar na área que você quer depois. Você é técnico de enfermagem e você vai ter que fazer outro curso para especializar na área que você quer. Porque senão, porque se você fosse fazer um curso que especializasse em todas as áreas, você ia demorar mais ou menos uns 15 anos para formar. Porque todas as áreas têm a especialidade delas. Então, se a gente for formar em todas as áreas, for especializar em todas as áreas, seu curso vai durar 15 anos para mais. Porque você tem, lembrando assim por alto, neonatologia, pediatria, ginecologia, cirúrgica, obstetrícia, enfermagem geral, que é o atendimento aos postos, reumatológica, instrumentação cirúrgica, tudo especialização, fala. Saúde do idoso, boa noite. Não, Faila, depende. Não, tem uns 20 minutinhos, mas tá tudo aí na apostila, tá sendo gravado também. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês depois.
Não, mas não, não. A especialização depende do curso que você vai fazer. Tem especializações de 6 meses, como tem especializações de 1 ano, de 8 meses. Depende da instituição e da grade curricular que ela for te oferecer. Então, tem umas que são rápidas e tem outras que são mais demoradas. Aí, eu coloquei para vocês. Não, aqui não tem não, Rafaela. Aqui a gente não tem não. Os lugares mais perto que a gente tem é Uberaba, Uberlândia, Ribeirão. São os lugares mais perto que a gente tem, mas a gente tem por federais, vocês podem conseguir de graça, tem algumas que são pagas também. Mas aqui a gente não tem, não. Então, igual eu falei para vocês, a assistência imediata aí desse recém-nascido, após a avaliação do APGAR, a criança saudável, apresentar para a mãe, identificar a criança, aspirar, manter ela aquecida, certo? Outra coisa muito importante, na hora que essa criança nasce, a gente já vai pingar o nitrato de prata 1%, que é aquele colíriozinho. Então, vocês podem ver, quem já teve filho aí sabe também, que a criança já parece que o olho fica até colorido. A gente tem que pingar aquele colírio, tá? Aquele colírio, ele é para prevenir qualquer problema ocular que essa criança tiver, principalmente toxoplasmose, tá? Então, é indispensável estar pingando esse colírio. Toda criança que nasce, a gente tem que pingar esse colírio, certo? Beleza. Fomos lá, pegamos essa criança, subimos com ela, a gente vai estar administrando também imediatamente 1 miligrama intramuscular de vitamina K. Toda criança toma essa injeçãozinha, tá? Essa vitamina K também é para evitar qualquer problema de coagulação, qualquer problema que ela possa ter aí. Então, a gente sempre pinga o colírio e aplica essa intramuscular com 1 miligramazinha de vitamina K, tá? Correu tudo bem, criança nasceu, tudo beleza? Subir com ela pro berçário, porque aí a mãe vai estar fazendo a retirada da placenta, se for. Gasguei. Se for uma cirurgia, vai estar fazendo o fechamento da cirurgia, da cesariana. Então, enquanto eles acabam de ajeitar a mãe ali, a gente sobe com a criança para o berçário. Aí é a parte que a gente começa os cuidados mediatos, tá? Então, nesses cuidados mediatos, o que a gente vai estar fazendo primeiro aí com essa criança? Aí já depende do protocolo do hospital que vocês estiverem trabalhando. Mas quase todos é o quê? Higiene corporal. Então a gente vai dar o famoso banho de gato. Vocês viram o videozinho que eu disponibilizei para vocês lá pelo Google Class, aquele dia que a gente não conseguiu ter aula. Então, aquele banho, vocês viram que não é um banho completo. Até porque a gente não pode tirar toda aquela secreção, aquele muco que a criança apresenta, porque senão a gente pode causar uma irritação na pele dele. A gente tem que deixar ele saindo sozinho, tá? Então a gente dá um banhozinho mesmo para tirar o excesso, mas a gente não esfrega, tá? Igual eu falo para todo mundo, a gente não aria a criança, não. Porque tem gente que acha que vai pegar a bucha, esfregar a criança para tirar tudo, para ficar bonitinha. Não. Não pode fazer a retirada forçada daquela secreção que a criança tá. Vocês vão ver que quando vocês derem o banho nela, a maior parte vai sair sim. Você vai passar o sabonetinho, tudo bonitinho. Só que esse banho, esse primeiro banho, ele tem que ser muito rápido. Vocês acompanharam aí? Esse banho ele é muito rápido, porque como a criança acabou de nascer, um dos cuidados primordiais com ela é não deixar cair a temperatura dela de jeito nenhum. Então esse banho é voando. Pegou o sabonete, passou um pouquinho na cabeça, passa ali no corpo dela, enxagou e já seca ela muito rápido para ela não cair temperatura, porque se cair temperatura ela pode apresentar problemas sérios aí. Beleza, dei o banho, fui lá, vesti a criança, empacotei ela bonitinha, vou colocar ela no berço aquecido, certo? Quem já foi aí em maternidade, em berçário, já viu o quê? Que o berço, a gente tem ele aqui, ele fica
um pouco inclinado para baixo. E a criança fica quase que de cabeça para baixo mesmo. Por que isso? Para sair qualquer secreção que ela tenha. Então, vocês podem ver que na hora que põe o neném lá, ele começa até a borbulhar. Ele vai borbulhando na boca. Aquela borbolha que ele está soltando é a secreção que estava dentro dele. Então, justamente por que ela sai? Porque ele está ali. Então, ele está no bercinho aquecido. Aquele berço é aquecido eletronicamente, tá, gente? Não é só a coberta, não. Ele é um berço aquecido, justamente para equilibrar essa temperatura corporal, que dentro do corpo da mãe ele não precisava preocupar com temperatura. Então, aqui a gente vai ensinar o organismo dele também a trabalhar. O organismo dele a regular essa temperatura. Mas, primeiramente, bercinho aquecido, inclinado, e a secreção vai saindo. A gente deixa ele ali por volta de meia hora, 1 hora, para drenar bastante essa secreção, para ela sair bem. A gente vai limpando a boquinha dele para não ter cuidado de engasgar, tá? Porque a criança já engasga. Então a gente vai sempre ele monitorando, limpa a boca, tira a secreção e deixa ele eliminar essa secreção ali. Deixa ele quietinho lá no berço aquecendo, bonitinho. Tá, beleza. Deu essa meia hora, 1 hora. Criança passou bem, eliminou a secreção. Aí o que a gente vai fazer? Auxiliar no exame físico dela. Porque quem já foi mãe, quem conhece aí, vai entender o que eu tô falando. A criança nasce com um peso e sai do hospital com outro, tá? Por quê? Porque a criança nasce inchada. Ela nasce com retenção de líquido, ela nasce com secreção, então ela vai eliminando essa secreção, ela vai eliminar mecômio, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, ela vai eliminar muita coisa, então às vezes ela sai com um peso menor do que ela nasceu, ela tem uma perca de peso dentro do hospital ali, daquele primeiro 2 dias que ela ficar lá. Fui lá e vou fazer o exame dessa criança. Qual é o exame dessa criança? Nesse caso, o pediatra que é o responsável por fazer esse exame. A gente vai só acompanhar e auxiliar ele ali. Então, a gente vai pesar a criança novamente, medir a criança. Vocês vão ver. Tem problema não, Rose. Igual eu falei, a aula tá gravada. Qualquer coisa que vocês perderam aí, vocês dão depois uma voltada para vocês verem. Vocês já devem ter visto que o recém-nascido ele não tem impressão digital, então a gente carimba o pezinho. Então a gente vai fazer aquele carimbo do pezinho, certo? Vai fazer o cartão do recém-nascido, registrar todas as informações. O pediatra vai ver flexibilidade, vai ver respiração, batimento, ele vai avaliar tudo. Aí essa parte a gente deixa para a responsabilidade dele. Ele fez o exame físico completo desse recém-nascido, liberou esse recém-nascido para ir para o quarto com a mãe, a gente vai estar encaminhando esse recém-nascido, aí é a gente que leva. Chegou lá no quarto, hoje não existe mais berçário, né? Que antigamente todas as crianças nasciam e ficavam lá até ir embora. Hoje não, hoje a gente faz o alojamento conjunto. Então a gente já leva, se não tiver lá no quarto, a gente já leva o berço móvel, já deixa a criança lá, aí a gente vai o quê? Orientar a mãe aos cuidados que ela tem que ter com ele. Principalmente na hora de fazer a troca de fralda, porque a gente precisa saber como que foi a liberação do mecômio, certo? Tem alguns hospitais que eles não deixam fazer troca de fralda nem banho dentro do quarto. Eles pegam o recém-nascido e fazem o banho no berçário e a troca de fralda também, justamente para a gente acompanhar essa eliminação da criança. Porque às vezes a mãe vai lá fazer a troca de fralda e a gente não vê. E isso prejudica muita gente. A gente tem que acompanhar essa eliminação dessa criança. Beleza, vamos lá. A criança tá quietinha, tá dormindo. Aí a criança chorou e chamou a gente. A gente vai ajudar. Quando pedir o nosso auxílio, a gente vai estar ajudando na amamentação, tá? Tem mães que não gostam. Tem mães que falam, pode deixar, eu sei, eu coloco ele aqui para mamar, fulano me ajuda. Eles não vão precisar da ajuda de vocês. Agora, tem mães que vão virar para vocês e falar, você me ajuda a colocar ele aqui para mamar, eu não dou conta e tal. Então, vocês vão ter que ajudar essa criança aí na primeira mamada. Vocês vão ter que ajudar ela a fazer essa pega, que a gente chama. Eu já dei muito azar na vida. Todo menino que nasce, filho de amigo meu, eu tenho que ir lá fazer essa caralho dessa pega.
Então, eu falo que na hora que começa a nascer menino, eu viajo, porque todo mundo me chama. E tem crianças que são ótimas. Você pega ele, põe no peito, dá 2 minutos, ele pega, dá a bocada, pega a pega certa, começa a mamar lindo. Agora, tem crianças, que é o meu caso, porque eu não dou sorte na vida, que eu fico ali 40, 50 minutos pelejando para o menino mamar. Então, assim, o braço tá caindo, o suor tá pingando, escorrendo no rego, e o menino tá lá. É pra matar a gente de raiva. Manda pegar a boca do menino e falar, mamá. Yuri, sim, por isso que tem mulheres que não gostam, que auxilia. O que que você vai fazer? Primeiro você vai tentar o encaixe dessa criança com o peito, certo? Ela tentar pegar, principalmente mulheres aí com cesariana. Vocês vão ver que elas vão estar deitadas, então é muito mais difícil da gente achar uma posição para pôr essa criança para mamar. Agora, quando é parto normal, é lindo. E a gente lá pelejando para pôr a criança para mamar. Não, a gente que tem que segurar a criança lá para ela mamar. Então, assim, geralmente, quando tá, cesariana, as mulheres querem ajuda sim, porque elas não conseguem segurar a criança, elas não têm posição. Às vezes o pai, a avó e tudo tá dentro da sala, então eles mesmos ajudam, a gente não precisa ficar. Mas a maioria das vezes elas pedem ajuda sim. Aí o que que acontece? Tem crianças que são mais difíceis. Aí, isso aí vai indo por experiência. Então, assim, a primeira vez que a gente vai pôr pra mamar, se a criança dá muito trabalho, a gente chega até a começar a desesperar. Porque, ai, não vai pegar, ai, meu Deus do céu. Não desespera. Tentou, 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 não conseguiu. Espera mais um pouco, uma meia hora, uma hora, na hora que a criança resmungar de novo, porque às vezes ela não tá com fome, gente. Só que tem mãe que na hora que você leva a criança no quarto, ela já tá arrancando os peitos para socar na boca da criança, que o sonho dela é enfiar o peito na boca da criança. Então, nesse caso, a criança não vai mamar. Ela não tá com fome. Agora, na hora que ela sentir fome, aí a gente tenta de novo. Aí a gente vai pegar e vai tentar fazer ela mamar. A criança deu trabalho para mamar, o que, que a gente faz primeiramente? Tentou, tentou, não foi, não foi. Primeiro, ela não sabe o que, que é aquilo. Ela não está entendendo o que está acontecendo, ela não sabe o que, que ela tem que fazer. Então, o que, que a gente pode estar fazendo aí para estimular que essa criança pegue o peito? Põe a criança ali no bercinho um pouquinho, pega o peito da mãe, você vai massageando o peito da mãe até começar a sair o colostro. Começou a sair o colostro ali, você dá uma esfregadinha do colostro ali no bico do peito da mãe, para na hora que você pôr a criança, ela sentir aquele gosto. Fica mais fácil dela identificar o que, que é aquilo ali e ela vai igualzinho o bicho mesmo, ela vai pelo instinto. Aí o que, que acontece? Colocou lá, a criança viu aquilo ali. Só que tem criança que é mais preguiçosa que as outras. Então, às vezes, ela vai pegar e às vezes não. Então, você vai tentando fazer isso. Às vezes, também o leite da mãe não está descendo. Então, a gente faz essa massagem para ajudar esse leite a descer. Então, é tudo experiência. Cada pega é uma pega diferente. Então, não adianta eu virar para você e falar que você vai pegar a criança, vai pôr no peito, esperar 2 minutos que ela vai mamar. Não sei. Então, cada criança é uma situação, cada pega é uma situação. Então, isso aí vocês vão vendo de acordo com a rotina de vocês aí, com a experiência que vocês forem adquirindo. Então, quanto mais trabalho, quanto mais criança demônia vocês pegarem, maior a experiência de vocês. Porque aí elas vão te dar trabalho, e você vai urrar, e você vai aprender na marra. Porque quem pega aquela criança linda, pôs no peito, ela tuf. Que maravilha. Agora você pegar a criança que fica ali meia hora, 40 minutos, seu braço tá caindo, o suor pingando no rego, você já não sabe mais o que, que você faz. Aí é a hora que você pega a experiência. Mas e se eu não conseguir colocar essa criança para mamar de jeito nenhum? Igual eu falei para vocês, espera um pouquinho, depois tenta de novo.
Ah, mas eu não consegui de jeito nenhum. Tem crianças que não pegam peito de jeito nenhum. A gente pode tentar uma vez, pode tentar duas, pode tentar três, pode tentar quatro. Aí o pediatra vai indicar o que, que vai ser melhor a gente estar fazendo aí com essa criança, tá? Aí já não é mais responsabilidade da gente. Aí a gente já passa a responsabilidade para o pediatra para estar vendo qual que vai ser a dieta que a gente vai estar inserindo nessa criança. Porque tem umas que não pegam nem a pau. E tem os casos também que o leite, o próprio leite da mãe não desce. Então não adianta a criança pegar, fazer a sucção correta e não ter leite para ela mamar. Aí essa bola a gente já joga para o pediatra, responsabilidade dele. Então, colocamos a criança para mamar, bonitinha. A gente vai fazer o que agora? Avaliar como que vai ser o desenvolvimento dessa criança. Mecônio. O que é o mecônio? Primeira evacuação de fezes da criança. Então, o mecônio ele tem uma característica própria dele. Ele é meio esverdeado, ele parece uma gosminha. Ele é meio esverdeado, certo? E ele tem um odor bem característico. Vocês vão ver que ele não tem o cheiro de fezes mesmo, ele tem um outro odor. Não sei explicar para vocês o odor do mecônio. Igualzinho megrama. Sei lá, nunca comi grama. Vocês imaginam o lodo. Vocês imaginam um lodo. O mecônio é aquilo lá. Oi? Não, não, ele não tem o cheiro tão forte, não. O mecônio não tem o cheiro tão forte. Vocês vão ver que ele tem o cheiro próprio dele. Mas a cor e a aparência dele é que é o mais importante aí. Ele tem que estar meio esverdeado e ele parece uma gosminha mesmo. Vocês vão ver que na hora que vocês forem fazer a troca da fralda, é igualzinho evacuar cola. Na hora que você puxa a fralda, ela faz assim, igualzinho. Ele é uma gosminha mesmo. É o mecônio. É a cor verde. Tá normal, tem que estar verde. A cor do mecônio é verde. Ela tem que estar verde. Se ela sair amarela, tá errado. Por isso que a gente não deixa a mãe nem ninguém que está no quarto fazer a troca de fralda da criança. Porque a gente tem que avaliar a cor e o aspecto dele. Então, a cor do mecônio. Isso, isso. Eu vou chegar nessa parte aí na hora que eu for liberar vocês do hospital. Não, não. O mecônio, o primeiro mecônio, o que que acontece? O mecônio, que é a primeira evacuação da criança, ela tem essa aparência meio esverdeada. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui para mostrar para vocês entenderem. Então, ele tem que ter essa aparência meio esverdeada e ele tem essa característica dessa gosminha. Quem estiver comendo, eu sinto muito, mas eu vou mostrar uma foto linda para vocês agora. Ó. Então, a cor dele, ela é meio esverdeada e ele tem essa aparência de gosminha. Tá vendo, ó? Ela tá pregada, ó. Tá vendo que ela tá bem pregada aqui na pele da criança? Ela é uma gosminha. É desse jeito. É um verde mais escuro. É porque aqui é como tá no computador e o telefone, mas avalia por isso aqui, ó. Essa cor aqui, tá vendo? Ele é um meio esverdeado, um verde bem escuro, ó. Aqui. A aparência dela é esse aí, ó. Um verde bem escuro, bem esverdeado e uma gosminha, certo? Se caso, ó, ele aparecer dessa cor, tá errado. Esse mecônio aqui tá errado. Ele tá muito escuro, então a criança pode estar evacuando sangue junto. Ó, essa aqui dá pra ver bem grudado na pele da criança aí, ó. Vocês podem ver que ele gruda mesmo, ó, tá vendo? Ele é uma gosminha e ele gruda mesmo na pele da criança, ó. Então a gente faz a retirada com bastante cuidado para não tá
machucando essa criança aí, tá? Então, o mecônio é isso. É a primeira evacuação da criança e ele tem essa cor verde, né? Um verde um pouquinho mais escuro. Só que na hora que ele tá mais espalhado na fralda, vocês vão ver que ele é um verde mais claro. Essa é a cor normal dele. E ele tem que estar com essa consistência de gosma, tá? Precisa estar com essa consistência. Se ele tiver também ralo, tem alguma coisa errada. Ele tem que ter essa consistência. Vai apresentar só na primeira evacuação assim, tá, gente? Depois vai normalizando. Por isso que a gente não deixa ninguém fazer a troca de fralda, que a gente tem que ver como que foi a evacuação dessa criança. Porque se chegar lá e já tiver trocado a fralda da criança, a gente não viu. Aí como é que a gente vai falar que o mecônio dela foi normal, que ela tá normal? Não tem como. Então, evacuou o mecônio, não teve nenhuma queixa, beleza, criança normal. Tá mamando ali, o que que acontece? Tá mamando, ela vai evacuar novamente. Aí a gente vai olhando como que está essa evacuação. Então, esses são os cuidados imediatos com essa criança, certo? Beleza, criança tá boa, a mãe tá boa, hora de ir embora. O que a gente vai fazer para liberar essa mãe? Primeiro, ver se a mãe tá bem. Parte ginecológica, obstetrícia, o ginecologista que vai estar olhando, a gente não tem responsabilidade nessa área. Parte da criança, o que a gente vai fazer? Fazer outra avaliação. Então, a gente vai fazer a pesagem final dessa criança, que é onde a gente vai ver quanto que essa criança perdeu, que a gente chama de perda ponderal, tá? É a diferença de quando ela nasceu para quando ela está saindo do hospital. Alguns hospitais aplicam a BCG na criança, outros não. A BCG não pode ser aplicada por vocês, nem por mim, nem por ninguém, a não ser que eu faça o curso de aplicação de BCG. Então, a pessoa que aplica BCG, ela tem um curso para aplicação de BCG. Você não pode aplicar BCG se você não tiver esse curso, porque a BCG ela não é nem intramuscular e nem subcutânea. Ela é uma aplicação totalmente diferente. Então, por mais que você seja formado, você seja técnico, ou seja enfermeira, não posso fazer aplicação se eu não tiver o curso específico de aplicação de ABCG, tá? Então, beleza, o hospital foi lá, aplicou essa BCG, vai inflamar, tem que inflamar, é aquela marca que todo mundo tem ali no braço, é obrigatório inflamar e tal. Não aplicou a BCG no hospital, saiu de lá, vai no posto de saúde, aplica na hora, tá? Essa vacina é importantíssima, a criança não pode ficar sem ela. Beleza, aplicou a BCG, tá tudo bonitinho. Tem alguns hospitais também que já fazem a perfuração. Não tem problema, Yuri. O importante é inflamar. Ela tem que inflamar, é obrigatório ela inflamar. Se ela não inflamar, aí a gente tem que fazer um exame para ver como que tá a reação do organismo e ver se precisa tomar uma segunda dose aí, fazer uma segunda aplicação, tá? Justamente por isso que as pessoas fazem esse curso, porque ela é uma vacina muito complicada de estar se aplicando. Uma vez eu vi fazendo a aplicação dela, ela é bem chatinha. Então, se você não souber como que pega certinho, ela não vai ter o efeito que você precisa no organismo da criança. Aí, beleza, fez a aplicação de BCG. Alguns hospitais, meninas, tá? Fazem a perfuração de orelhas. Não é muito comum hoje mais fazer, não. Mas tem alguns hospitais que fazem. Tem algumas mães que já pedem. Ah, fura a orelhinha dela e tudo. Ai, nossa, que dó, ela é muito pequenininha. Não, gente, tem que furar naquela hora que ela vai sentir menos dor. É a hora que a cartilagem dela tá mais molinha. Então vai furar facinho. Ela não vai nem sentir dor ali. Ela vai assustar com barulho. Se for com aqueles revolvinhos, ela assusta com barulho. Mas dor mesmo a criança não sente, não. Lógico que tomar cuidado para não inflamar, ter todos os cuidados de higiene. Aí a criança foi liberada, a mãe foi liberada, elas estão indo embora. O que a gente vai fazer? Antes de ir embora, para essa criança ser liberada, ela tem que estar apresentando uma evacuação normal.
Então, ela tem que ter feito uma segunda evacuação depois do mecônio, para a gente ver se essa evacuação dessa criança está normal. Porque se não tiver normal, eu não posso liberar essa criança. Eu tomei 2 também, mas eu tomei de burrice mesmo. Eu tomei uma quando era pequena e quando eu tinha 10 anos, o pessoal falou que valia só 10 anos, eu fui lá e tomei outra. Tomei de burrice. Não precisava ter tomado não, mas tá bom. Antes em excesso do que nenhuma. Aí, essa criança pegou, evacuou, tá evacuando normal, aí a gente pode liberar ela. Caso ela não tenha apresentado uma segunda evacuação, ela vai ficar lá no hospital até ela evacuar de novo. Vocês vão ver que o pediatra não dá alta, não libera ela do hospital se ela não tiver essa segunda eliminação aí para ver se o intestino dela está funcionando belezinha, se ela está com algum problema digestivo, alguma coisa. Essa liberação quem faz é o pediatra, tá? Não é o enfermeiro, não é o técnico, é o pediatra. Ele vai dar alta para essa criança, só que ele vai fazer essa liberação em cima dos nossos relatórios de enfermagem. Por isso que é tão importante vocês verem todos os detalhes e anotar todos os detalhes nesse relatório de enfermagem, porque o relatório de enfermagem vai seguir de guia para esse médico. Então, fez o relatório de enfermagem incompleto, como é que ele vai saber como que foi a eliminação, se essa criança mamou, se essa criança tomou banho, se essa criança apresentou algum problema? Então, vamos sempre fazer esses relatórios bem completos, porque não só de criança, tá? Qualquer relatório de enfermagem que vocês forem fazer, sempre façam completos com o maior número de dados possível, maior número de informações possíveis, que é por ele que o médico vai constatar como que está a evolução daquele paciente. Porque o médico não fica lá vendo como é que o paciente está progredindo. Ele pega o relatório, lê, e pelo relatório ele vê como que está sendo a evolução, tanto da criança, quanto de qualquer adulto, de qualquer pessoa que estiver internada. Criança foi liberada, tá tudo ok, tá evacuando ok, não apresenta refluxo, não apresenta nada. Um abraço, boa sorte para a mamãe. Se Deus quiser, até não muito em breve. E vai com Deus. Yuri, no plantão, se apresentar qualquer alteração, tem que chamar o pediatra imediatamente, tá? Porque ele tem que prescrever qual vai ser a conduta correta com aquela criança. A gente não pode fazer nenhuma conduta sem autorização médica ou do pediatra, não. Ele que vai dar essa orientação. E, às vezes, ele pode demorar um pouquinho a chegar, ele pode te passar alguma orientação por telefone. É muito perigoso essas orientações por telefone, porque o que acontece? Se acontecer alguma coisa errada, mas ele me falou que era para fazer isso por telefone. Aí vai virar e falar assim, não, eu não falei. Então, hoje, como existe o WhatsApp, existe mensagem de texto, você pede para ele te passar por mensagem, para você ter aquilo gravado, que foi uma ordem médica dele. Porque se der alguma merda, quem vai se responsabilizar é ele? Você estava só cumprindo ordens, tá? Então, nunca, igual eu sempre falo, desde o primeiro dia de aula, se ele apagar, você tem no seu celular, uai. Ele pode apagar o tanto que ele quiser. Ele fez a prescrição para mim, tá arquivado ali no meu celular. Eu vou tirar print e vou guardar. Ele passou a prescrição, tira print, arquiva aquilo e faz. Se der alguma merda, ele vai se responsabilizar. Então, nunca façam nada de boca. Porque na hora que a merda estoura, é pro lado mais fraco que a corda vai arrebentar, que é o lado de vocês. Se o médico bater o pé e falar, não, eu não falei, ele fez por conta própria, vocês vão perder o registro de vocês, não vão poder mais exercer a profissão e ainda sai com um processo nas costas. Então, sempre, 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 não só nesse caso, qualquer caso, sempre se resguardem. Sempre pensem que pode dar alguma coisa errada e a responsabilidade vai ser de vocês. Então, nunca sigam uma orientação médica de boca, a não ser que você esteja numa sala de atendimento de urgência e ele mande você fazer aquele procedimento. Aí você está fazendo um atendimento acompanhado por ele. Agora, quando ele não estiver no local e falar para você fazer qualquer procedimento, não. Por boca, não. Me envia por mensagem. Você não precisa falar isso para ele. Me envia por mensagem que eu preciso arquivar. Não. Você fala assim, doutor, por favor,
me envia por áudio ou me envia por mensagem só para mim saber certinho o que, que eu tenho que fazer, que a ligação tá ruim, eu não tô escutando. Pronto. Você não vai nem falar que você está duvidando da palavra dele, que ele pode te jogar numa fria, mas você vai estar resguardado ali de qualquer coisa que acontecer, que você tem a prova ali que ele que deu aquela ordem, tá? Porque se, igual eu falei, se caso acontece alguma coisa errada, a culpa é de vocês, viu? Vocês não pensa que médico vai abrir o peito e falar, ah, fui eu que mandei fazer, que não vai mandar não, viu? Vocês vão rodar, mas vai rodar mesmo. E depois o que, que acontece? Vocês vão ficar com aquela fama o resto da vida. Porém, vai caçar o registro de vocês, porque vocês cometeram uma falha, vocês fizeram um procedimento que vocês não são autorizados a fazer. Outra coisa, se ele mandar vocês fazerem algum procedimento que vocês não são autorizados, não façam. Procure alguém dentro do hospital que é habilitado para estar fazendo esse procedimento. Não faz, tá? Porque se caso você fizer errado, ninguém vai ver sua boa intenção. Todo mundo vai ver que você fez errado. Não vai ver que você fez errado porque você estava tentando salvar. Não. Você fez errado. Ponto. Se der certo, ah, que maravilha, parabéns, que coisa linda. Se der errado, acabou. A bomba vai estourar pro lado de vocês, mas assim, valendo. Eu não autorizei, ele fez por conta própria, você fez um procedimento que você não é habilitado, pronto, acabou. Caçou seu conselho, processo em cima de você, nunca mais você trabalha na área na sua vida. Fora, você ainda vai pagar dinheiro para indenizar a família da pessoa que você prejudicou. Então, muito cuidado aí com procedimentos que vocês não são habilitados, tá? Sempre que o médico indicar algum procedimento que vocês não possam fazer, procure alguém habilitado. Ah, mas eu não achei. Então, aí eu já não posso fazer nada. Eu vou ter que esperar ele chegar ou alguém que saiba fazer chegar. Não façam, gente. É sério, não façam. Por mais que vocês tenham a melhor da intenção ali, não façam. Porque se acontecer alguma merda, vocês vão perder o diploma, vocês vão perder o Corém, vocês vão perder tudo aí de vocês. Não sobra nem dignidade. Pode falar, Yuri. Não, achei que você estava com alguma dúvida. Então, sempre façam isso. Procure um profissional habilitado para estar fazendo o procedimento que o médico pedir, que vocês não puderem fazer. E caso vocês possam fazer esse procedimento, se resguardem. Peçam para ele mandar por mensagem de texto, por WhatsApp, para vocês arquivarem. Não, a pessoa não vai chegar que você está tratando um recém-nascido, ele já está lá com você. E aí que não vai acontecer isso, porque a primeira coisa para você ter uma ala de urgência e emergência é um médico socorrista 24 horas por dia ali. Vai esperar, ou então vai ligar para outro e lá você não vai atender. Você não é habilitado para nenhuma. O máximo que você pode fazer é segurar a mão dele e falar assim, reza. É o máximo. Vocês vão ver isso aí comigo na próxima matéria, do próximo módulo, que é urgência e emergência. Vocês vão estar vendo isso aí comigo. A gente vai estar estudando. Os dois, SUS e particular. Ah, não. A especialização tem os dois. Depende da faculdade que você for olhar. A gente tem especialização tanto em faculdades federal, a gente tem a especialização tanto em faculdades federais, como a gente tem também particulares. Aí depende de onde você for olhar. Só que o que pega aí pra gente é que aqui em Araxá não tem. Então, os lugares mais perto que vão ter é Uberaba, Uberlândia, Ribeirão, Franca, se eu não me engano, tem também.
Tem, a gente tem a federal, tem. Mas é igual eu tô falando para vocês, nem todas as faculdades têm todas as especializações. Algumas faculdades têm algumas, outras têm outras. Nem todas têm todas as áreas disponíveis de curso. Não sei. Eu não sei como que tá essa área aí. Mas isso aí é fácil de você descobrir. É só você digitar no Google, digita aí especialização e a área que você quer. Minas Gerais. Aí vai listar tudo. Ou então de Triângulo Mineiro, que aí vai listar tudo aí para você. Nada. Aí beleza. Mãe tá ok, o menino tá ok, liberou, vai para casa. O máximo que a gente pode fazer aí agora nessa hora é orientar a mãe quanto aos primeiros cuidados, porque tem algumas mães que não sabem nem como que dá o banho na criança. Então a gente pode estar orientando ela enquanto ela está lá internada com o neném, na hora que a gente for dar banho, a gente pode dar o banho no quarto. Vocês já viram que o bercinho da criança vira uma banheira também? É só tirar aquele colchãozinho? A gente pode dar o banho no próprio quarto para mostrar para a mãe como que é feito o banho, como que é feito o curativo do umbigo. Isso aí vocês podem estar explicando tudo para elas. Hoje em dia é muito simples, hoje em dia não existe nem mais curativo, né, de umbigo, é só feita a higiene com álcool e pronto. Não, não deixa nem esse umbigo tampado. Então, cada vez vai simplificando mais. Vocês podem estar passando para a mãe esses primeiros cuidados básicos com a criança. Como que ela faz essa higiene, como que ela vai estar trocando a fralda, principalmente, boa noite, Cris, principalmente meninas, ensinar que tem que fazer a higiene muito certinha na hora que for trocar a fralda para evitar uma infecção, porque eu já vi crianças com infecção de urina seríssimas com 1 mês. Por quê? Porque na hora de fazer a troca da fralda não fazia a higienização certa. Então ali dentro ali da região da vagina deixava sujo, limpava só por fora. Tanto também com os meninos, higienizar bem, puxar a pelinha ali bonitinho, porque qualquer resto de fezes, qualquer resto de secreção que ficar lá, vai gerar uma infecção nessa criança. Mas as meninas, elas pegam uma infecção muito mais fácil do que os homens, porque o canal delas ali é todo aberto, é todo exposto. Então, sempre fazer a higiene muito correta na hora da troca da fralda, na hora do banho, tá? Então, vocês podem estar orientando a mãe. Tem mães que já sabem, tudo tranquilo. Agora, tem mães que não fazem nem ideia como é que faz a higiene da criança, como é que troca uma fralda, como é que faz o curativo do umbigo, como que põe uma roupa na criança. Então, vocês podem estar auxiliando elas aí todos nesses cuidados aí. Outra coisa, assim que elas saírem, orientar, o pediatra vai fazer isso também, mas vocês podem estar falando. Quanto ao cartão de vacina, para a mãe não esquecer de estar colocando em dia sempre, certinho, o cartão de vacina da criança, que isso aí é muito importante. E aí a responsabilidade de vocês acaba. A partir da hora que a mãe sai, a responsabilidade de vocês acaba aí, tá? Sim, todas as aplicações da vacina BCG fica marca para a vida inteira. Tem que ficar a marca, igual eu falei para vocês. Essa vacina, quando ela é aplicada, ela é obrigatoriamente, ela vai ter que ficar a marca. Por quê? Porque ela tem que inflamar. Pois é, mas aí, caso seu sistema imunológico começar a falhar e tudo, com certeza eles vão pedir para você fazer um exame para ver se você precisa tomar uma segunda dose.
Pois é, porque a sua primeira dose, o que que acontece? A sua primeira dose, então, ela não foi eficaz. Ela não inflamou, porque quando ela gera essa inflamação, quer dizer o quê? Que o seu organismo respondeu positivamente à vacina. Ela tem que gerar essa inflamação. Por isso que todo mundo tem essa marca. Essa marca é dessa inflamação. Não é a vacina que causa essa marca. É a inflamação que causa essa marca, que fica essa cicatriz. E sempre que tiver acabado de tomar essa vacina, tem que tomar muito cuidado, principalmente quando o braço estiver inflamado, para não machucar, para não bater esse braço, porque pode machucar a criança muito. Mas depois de velho também, às vezes, o sistema imunológico está tendo uma queda muito grande, a gente faz esse teste para ver como é que tá. Se for necessário, é aplicada outra dose da vacina. Caso não, aí não precisa. Justamente, aí como te deu uma reação alérgica à composição da vacina, lógico que a gente não vai te dar isso. Você vai entrar em um choque e vai morrer. Aí a gente não vai colocar uma coisa que vai te matar no seu organismo. Então a gente vai te tratar de outras formas. A vacina é uma delas. Caso você apresente essa reação alérgica, a gente vai ver outras maneiras de estar te tratando aí sem ser uma maneira que atinja o seu organismo de uma forma negativa. A gente quer fazer você melhorar, não você piorar. Pois é, a questão da pneumonia aí, você pode estar fazendo esse teste de reação aí para ver como que tá o seu sistema imunológico, seu sistema de defesa. Às vezes, se for o caso, para aumentar a sua imunidade, você pode estar tomando a segunda dose da BCG. Mas isso aí o médico vai te orientar tudo certinho. Se você precisa, se você não precisa. Algumas pessoas têm um sistema imunológico mais baixo, mas isso daí não é normal, não. A gente tem uma quantidade aceitável de anticorpos. Então, se a gente não tiver aquela quantidade de anticorpos, tem alguma coisa que a gente precisa olhar. A gente precisa aumentar a nossa imunidade. Porque a nossa imunidade é o nosso sistema de defesa. Se nosso sistema de defesa está baixo, a gente está sujeito a estar acontecendo outras coisas aí com a gente. Vem cá, fala oi pro povo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o sistema imunológico é a nossa porta de defesa. Olha lá, fala oi pro povo. Oi, povo. Eu sou o demônio. É, eu sou o demônio. É, isso aqui só é bonitinho. A Golden. Eu sou o demônio, mamãe. Não, a minha é o demônio. A come a gengiva. Ela tá aqui me roendo aqui debaixo da mesa. Então, gente, o importante para vocês saberem é isso, então. Diferenciar cuidados mediatos de cuidados imediatos, tá? Essa diferenciação eu sempre cobro. Então, isso aí é legal vocês saberem. Igual eu falei, na apostila tá lá explicado direitinho o APGAR. O APGAR é legal vocês saberem, porque quem for trabalhar nessa área tem que saber o que é esse APGAR. Pode falar, Cris. Ah, então não vou. Sim, o organismo dela pode não ter regenerado. Tem cirurgias que às vezes as pessoas ficam com pontos mesmo, com a linha do ponto, 10, 20 anos. Uma amiga minha mesmo foi fazer uma cirurgia agora e na hora que abriu ela ainda estava com pontos da outra cirurgia dela. Então, se tá dando problema, se tá irritando, se tá inflamando,
Se está incomodando, é porque não está normal. É porque alguma coisa está errada. Então a gente tem que descobrir o que está errado. Se ela está com intolerância, se o organismo dela está reagindo de uma maneira errada, se ela está com alergia a algum produto, se ela está com alergia a alguma alimentação, tem que descobrir o que, que é. Nada na gente pode doer, pode coçar, pode arder, pode incomodar. Tá errado. Ainda mais depois desse tempo todo. Depende, eu não sei a extensão, eu não sei como é que tá. Assim eu não consigo te falar. Branda, ô Yuri, tá comendo linguiça. Não, o que que acontece? Eu não, você me falando assim por alto, eu não sei te falar o que que acontece com ela. Que eu não sei se o corte está aberto, eu não sei se ela está com uma alergia, eu não sei se ela está com uma irritação, se tem sangramento, se coça, não sei te falar o que que é que pode ser com ela. Por isso que tem que fazer, por isso que ela tem que procurar um ginecologista, explicar para ele que ela está sentindo um incômodo desde quando ela teve o filho, explicar toda a situação para ele, que aí ele vai fazer um exame mais detalhado. Aí ele vai conseguir, aí ele vai conseguir ver o que que é que está causando esse incômodo nela. Mas só assim não tem como a gente saber o que que pode ser, não. A gente tem que ver mais detalhado aí. Com certeza ele vai estar pedindo uma série de exames para ela para estar vendo o que que pode ser isso. E ele olhando, né? Às vezes ele consegue achar o problema também. Aí, igual eu estava falando para vocês, quero que vocês saibam cuidados imediatos e imediatos. Fala, não vou pedir todos, não vou falar para vocês quais são todos os cuidados imediatos, quais são todos os cuidados imediatos, não. Mas é legal vocês saberem o quê? Pelo menos 2 ou 3 de cada um. 2 cuidados imediatos que a gente presta com o recém-nascido. Aquecer ele e pingar o colírio, nitrato de prato, ponto, beleza. Imediatos, ajudar na amamentação, fazer o exame físico. Ponto. Então, assim, é legal vocês saberem diferenciar o que são os cuidados imediatos e o que são os cuidados mediatos. Isso aí é legal vocês saberem. E sobre o apigar. A pessoa pode dar pneumonia várias vezes. Isso aí depende do organismo dela. Só que o risco da pneumonia é que cada vez que ela vem mais forte. Por quê? Porque ela é tratada com antibióticos. A partir da hora que você começa a ficar resistente àquele antibiótico, o vírus vai ficando mais resistente ainda. Então, tem que tomar cuidado e tem que ver o que, que é que está causando essa pneumonia decorrente. Sempre está acontecendo isso. Então, isso daí tem que estar vendo o que, que é que pode estar causando isso. Pode ter um motivo específico para essa pneumonia estar se desenvolvendo muitas vezes, tá? Porque pneumonia não é uma coisa que todo mundo sabe, não é uma coisa que a gente pode brincar. A gente tem que tratar aquilo ali rápido. Então, a gente tem que achar a causa disso aí. O que está acontecendo para essa pessoa estar desenvolvendo tantos casos repetidos de pneumonia. Igual eu falei para vocês, apigar, vocês saberem só que o apigar é a nota que classifica a saúde da criança naquele momento imediato que ela nasceu. Então, apigar 8 a 10, beleza, a criança está ok. Apigar 5 a 7, tá mais ou menos. Precisamos ficar de olho, não podemos liberar a criança ainda. Para baixo de 5, UTI, tá? Porque aí a criança vai estar apresentando problemas seríssimos, ou de respiração, frequência cardíaca, a situação não vai estar legal para ela, não. Gente, alguma dúvida quanto a esses cuidados mediatos e esses cuidados imediatos? Quem perdeu o comecinho da aula aí, igual eu falei, a aula está sendo gravada. Espero que ela esteja sendo gravada, né? Eu pus ela para gravar. Caso ela não seja gravada, eu vou estar gravando outra aula e disponibilizando para vocês no YouTube, tá? Não precisa preocupar que vocês não vão estar perdendo conteúdo, não. Principalmente quem não conseguiu assistir comigo aqui agora. Tá? Então, semana que vem a gente já entra em outra matéria. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí,
pode estar anotando, que semana que vem a gente vai estar tirando essas dúvidas, tá? Principalmente quem for assistir essa aula depois, tiver alguma dúvida, pode estar anotando aí que depois vou estar explicando aí tudo para todo mundo. No mais, agradeço aí todo mundo que numa sexta-feira à noite aí ficou escutando eu falar na cabeça de vocês. Temos aí semana que vem aula normal, se Deus quiser. Minha internet agora voltou, graças a Deus. Eu vou jogar lá no YouTube, vou disponibilizar o link para vocês. Vou só ajeitar a gravação, ver se deu certinho e vou estar jogando no YouTube e vou estar disponibilizando o link para vocês, tanto lá no Google Class como no WhatsApp, para ficar mais fácil de todo mundo acompanhar, tá? Se Deus quiser, vai ter gravado direitinho aí, espero. Então, semana que vem a gente encontra no nosso horário de aula normal, tá? Graças a Deus ajeitou tudo. E bom fim de semana aí, bom descanso para todo mundo, gente. Brigadão.